A gente estava falando de derivada antes, taxa de variação, e assim a gente, a partir da posição, tem a velocidade, daí tem a aceleração. Isso traz para a gente o seguinte: se a gente acompanhar a posição de um corpo em intervalos de tempo bem pequenininhos, a gente tem uma medida razoável desse cara aqui, de onde ele está em cada instante. Uma vez que a gente sabe onde ele está em cada instante, a gente consegue matematicamente determinar como que vai estar o movimento em cada instante. E matematicamente a gente também é capaz de determinar como que o movimento está mudando em cada instante. Tudo isso é preciso matematicamente. A parte de vocês dominarem essa matemática, daí não é física, cálculo 1. Mas é legal vocês saberem que é uma operação matemática e, portanto, é muito bem definida. Por que isso é interessante? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Segunda lei de Newton, a aceleração, se eu multiplicar pela massa de um corpo, essa é a força resultante nesse corpo, que é igual à soma das forças nesse corpo. Tudo isso, parte 2 da disciplina, só um leve spoiler, tá? Cada um desses aqui é uma interação de alguém com esse corpo, alguém empurrando ou puxando esse cara. E isso daqui, a força resultante, é o saldo. O saldo das interações determina o quê? Como o movimento muda. Mas se a gente souber como ele está, a posição está praticamente todo instante, a gente reconstrói matematicamente a velocidade, e daí a gente constrói matematicamente a aceleração, é um jeito de a gente observar o mundo e inferir o que está por trás ali de como o mundo está funcionando. Isso, inclusive, foi processo científico para a gente entender os tipos de força. Tudo quanto é fórmula de força, modelo de força, que a gente vai ver lá na parte 2, essencialmente, num nível ou outro, veio dessa exploração aqui. Daí eu pergunto o seguinte: a gente pode fazer o contrário, vindo da aceleração e chegar na posição? Ou seja, a gente pode, a partir do saldo das interações, essa parte é que interações, quem que está empurrando ou puxando um certo objeto determina o quê? Como o movimento do objeto vai mudar. Será que a gente consegue, sabendo como o movimento muda, determinar como está o movimento a qualquer instante? E a partir do conhecimento de como está o movimento a qualquer instante, a gente será que consegue determinar onde o corpo vai estar a qualquer instante? A resposta é praticamente sim. Como? Vamos ver. Vamos pensar no caso mais simples possível. Qual a coisa mais sem graça que pode acontecer? É nada, certo? Alguém está parado e nada acontece. Não é muito interessante, não é mesmo? Segunda coisa mais simples é o bendito do movimento retilíneo uniforme. O termo movimento uniforme está dizendo o quê? Que o movimento está sempre do mesmo jeito. Então, quem que é constante? A posição, velocidade ou aceleração? Lembra, posição é onde está, velocidade é como está o movimento, aceleração é como o movimento está mudando. Se o movimento é uniforme, se o movimento está sempre do mesmo jeito, quem que é constante? A velocidade. A velocidade constante, de onde vem isso daqui que eu já joguei na lata? Vamos lá. Conceito de velocidade média. Velocidade média, intervalo de tempo, é o deslocamento dividido pelo tempo em que ele acontece. E é constante. Se a velocidade média sempre é a mesma, imagina como que é o gráfico da posição em função do tempo. Se toda e qualquer reta secante que a gente desenha em cima do gráfico vai ser sempre igual, esse gráfico só pode ser como? Uma reta. Essa reta vai ter uma taxa de variação que não muda. De fato, algo que tem uma taxa de variação constante é justamente uma reta. Beleza? Qualquer coisa diferente de uma reta tem taxa de variação variável, porque a reta tangente vai mudando de direção. A única função cuja taxa de variação é constante o tempo inteiro é uma reta, porque daí a reta secante, a reta tangente, a própria função tem sempre a mesma inclinação. Então,
A velocidade instantânea também tem esse mesmo valor. Por isso que eu posso escrever que a velocidade é igual a uma constante que vai ser igual a qualquer deslocamento dividido pelo tempo que ele acontece. Passo o ΔT para o outro lado, fica no numerador e a gente tem isso daqui. Então, esse V, instantânea ou média? Nesse caso aqui, tanto faz. Mas importante, daqui para frente, sempre que tiver V, e não V barra ou V médio, dependendo do livro, se não tem o barrinha, não tem o Nzinho de médio, é velocidade instantânea. Beleza? A gente deixa esse cara aqui implícito. A gente tem o quê? O gráfico da velocidade sendo uma constante. Já tem o spoiler de novo, né? Isso daqui é o deslocamento, mas como que a gente percebe isso? Bom, imagina um intervalo aqui do instante inicial para um instante final. Qual o deslocamento? Vai ser o valor da velocidade vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é esse tamanho aqui. Qual é o valor da velocidade? Ora, é esse tamanho aqui. Então, o deslocamento, um movimento retilíneo uniforme, vai ser a área embaixo do gráfico da velocidade no intervalo em questão. Minha pergunta é, será que isso é geral? Ou será que isso só é pro movimento retilíneo uniforme? Então, a gente tem deslocamento sendo igual a área sob ou sobre, se a velocidade for negativa, vai estar acima, né? A área está acima do gráfico, sobre o gráfico da velocidade no intervalo em questão, porque todo deslocamento presume um intervalo que acontece nele. Vamos lá. Será que isso vale para movimentos mais complicados do que o mais simples que existe? Imagina aqui um movimento com velocidade variável. E imagina que a gente vá olhar para esse movimento trechinho por trechinho. Ora, a gente separando em 1, 2, 3, 4 intervalos, isso daqui é a gente pegar o movimento, que não é uniforme, e aproximar ele para trechos de movimento uniforme. A gente fez isso lá no comecinho naquela animaçãozinha de pegar a posição em intervalos cada vez menores e construir o gráfico da velocidade com aquelas retinhas. Agora a gente está fazendo o contrário, a gente está pegando o gráfico da velocidade e está colocando as retinhas, forçando as retinhas nele de volta, certo? E fazendo o processo das retinhas ficarem cada vez menores. Agora, não para construir o gráfico da velocidade, que agora já está aí, a gente já tem. Agora, para calcular a área embaixo do gráfico. Será que essa área é igual ao deslocamento nesse intervalo? Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar para esse cara aqui no final. Velocidade sempre positiva, o cara está andando sempre para frente nesse intervalo. O quanto ele andou nesse intervalo aqui, se o movimento fosse uniforme nesse intervalinho, o quanto ele andou seria essa área aqui, certo? Então, um pedacinho de deslocamento, outro pedacinho de deslocamento. Se a gente for somar tudo, a gente vai estar compondo uma sequência de movimentos uniformes, cada qual no intervalinho pequenininho, e para cada um deles a área desse retângulo é o deslocamento. Então, a gente está fazendo uma sequência de movimentos retilíneos uniformes, intervalos bem pequenininhos, e para cada um deles a gente sabe calcular o deslocamento, cada deslocamentozinho, cada pedacinho de deslocamento vai ser a área embaixo do gráfico. Vamos brincar com mais uma simulação aqui. Aqui a gente tem uma reta, e daí a gente pode aumentar o número de retângulozinhos. Aqui, para uma sorte do destino, a área aproximada, que é a soma dos retângulos, deu igual à área exata, porque esse gráfico é uma reta. Então, a área que falta aqui é a área que sobrou aqui e por aí vai. Tá legal? Uma coisa vai compensando a outra. Vamos pegar um negócio mais delicado, um logaritmo. A gente vai
Parece uma boa aproximação? Parece. Aqui está todo mundo parecendo uma boa aproximação, certo? É exato? Não, a gente está vendo que tem diferença. A área exata está aqui e a área estimada, que é a soma das áreas dos retângulozinhos, estão diferentes. Vou aumentar o tamanho, por que não? Tá? Se vocês olharem, mais uma sorte, porque também uma reta e outra reta, certo? Sempre tem uma diferençazinha, beleza? O que a gente está fazendo quando a gente calcula essas áreas de retângulos? Tá? A gente está pegando um movimento complicado e encarando ele como uma sequência de vários pedacinhos de movimento retilíneo. E daí o deslocamento a gente consegue calcular. A gente tem cada filetinho aqui é um deslocamentozinho. Quanto mais deslocamentozinhos, menores eles são. Então, mais finos são os retângulos. Ó, quanto mais pedacinhos, quanto mais deslocamentozinhos, mais inhos são os deslocamentos, certo? E eu posso aumentar o número de subintervalos, o número de deslocamentozinhos que eu vou separar, posso aumentar indefinidamente, ir lá para o infinito. Assim como lá para construir a velocidade instantânea, a gente foi para o infinitamente pequeno, agora a gente vai para um número infinitamente grande de retângulozinhos, e cada retângulozinho vai ficando cada vez mais fino. No limite, de novo o limite aparecendo, no limite de infinitos, ao invés, a gente está aqui falando de muitos retângulozinhos cada vez mais finos. No limite de infinitos retângulozinhos infinitamente finos, a gente tem algo que essa simulação aqui faz bem o quê? Praticamente exato. Tá exatão assim, ó, ainda tem diferença entre o vermelho aqui, que a gente pegou, e o exato. Aqui, se eu estou mudando o intervalo, opa, agora, dentro dessa precisão, a gente acertou o valor exato. Mas se pegasse mais dígitos, provavelmente ia mudar. Beleza? Por quê? Porque a gente não chega no infinito, né? A gente tem 100 retângulozinhos aqui. Intervalo que é pequenininho o suficiente para eles serem bem finos. E daí a aproximação ser melhor. Moral da história, a gente tem sim uma operação matemática que faz a volta do que a derivada fez. Se a gente pega a área embaixo do gráfico da velocidade, a gente tem o deslocamento, na verdade. Para a gente, a partir do deslocamento, obter a posição em qualquer instante, a gente precisa saber a posição inicial. Da mesma forma, daqui para cá, se a gente sabe a aceleração, calcula a área embaixo e acima do gráfico, a gente vai ter a variação de velocidade que aconteceu naquele intervalo que a gente calculou a área, certo? Quando a gente calcula a área, ele especifica o intervalo. Então, a gente só pode falar daquele intervalo. Que informação que falta? Velocidade inicial, para saber a velocidade em qualquer instante. A gente vai aplicar essas ideias na semana que vem para movimento com aceleração constante. Daí a gente vai poder ver acontecendo num caso que é simples o suficiente para a gente fazer as contas calculando a área de triângulo e retângulo. Isso a gente sabe fazer.